Bom dia, trader. Hoje, dia 17 de agosto, estamos aqui 11 horas e 26 minutos da manhã. A gente observa aqui o mercado futuro. Esse aqui é o mini dólar. Estamos no gráfico de 1 minuto. O mercado futuro ele abre sempre às 9 horas da manhã. Esse candle aqui, ele foi nossa abertura de hoje. Então hoje é 17. O mercado futuro abre 9 horas. Ali você observa que está 9,3. Às vezes ele tem essas pequenos atrasos aí por algumas razões técnicas. Como eu não vou falar nada técnico aqui nesse vídeo, é mais operacional e também assim como para os meus mentorados, eu não passo nada que seja difícil. Eu procuro passar sempre as formas mais assertivas e de uma forma fácil, né? Eu não quero dificultar, quero ajudar na mentoria para que acerte cada vez mais. A gente percebeu que ele desceu aqui, né, bruscamente. Eu vou demonstrar aqui algumas entradas onde você vai estar colocando o stop loss. Eu opero opções binárias também, gosto muito, tá? Sei que tem pessoas que não gostam e tal, mas opções binárias, elas, quando você começa a operar, você começa a ter uma visão diferenciada e é muito lucrativo. Opções binárias é um mercado, não é um mercado de fato financeiro, tá? Não é, tudo bem. Mas é um mercado que trabalha com candles. E eu gosto muito dos candles. Se você está inscrito no meu canal, você já percebeu que eu sempre falo. Os candles, eles falam. Se você, de alguma maneira, de alguma forma, começar a entender esse mecanismo, esse conversar dos candles, então você vai começar a se tornar um trader muito lucrativo. Isso eu ensino na minha mentoria. Para esse action, eu não utilizo nenhum tipo de indicador, enfim. Meu operacional é dentro dos candles e principalmente do que está acontecendo agora. Porque aqui é tudo momento, a gente opera no formato day trade, não é ações que você compra hoje, né? Fica 3 dias, 4 dias. Então, desculpa. Então o mercado futuro é um mercado onde você tem das 9 horas da manhã até o final do dia para operar. Você não precisa operar o dia todo. Você vai selecionar algumas horas, talvez nem horas. Mas claro, vai depender do tempo de estudo de cada um. Tá? Então a gente vai observar o mercado aqui e vamos fazer então algumas entradas, tá? E está com um contrato, tá? Vou comprar aqui para demonstrar. É algo que nas opções binárias não tem, mas tem gerenciamento, tá? Você tem que gerenciar lá o seu capital. Aqui, por exemplo, você pode estar colocando um stop loss, tá? Stop loss é quando você controla e gerencia o seu capital, tá ok? Vou demonstrar isso depois. E aqui a gente tem essa compra, que foi feito nessa região. Algumas pessoas vão dizer assim, mas você comprou em um topo, mas eu estou estudando e está dizendo para mim que eu tenho que vender no topo. Mas os candles eles falam, né? Quando você começar a entender essas razões, o candle
ele, claro, todo mundo tem estudado candle sim, né? Mas eu sempre passo para os meus mentorados, que não é só uma questão de entender o que é um inside, um martelo, enfim, para mim é muito além disso. Mas não é assim uma leitura difícil, onde você vai se perder e tudo mais. O que eu sempre passo para os mentorados é que os candles eles falam, certo? Se você de alguma forma conseguir estabelecer aí um contato visual, você vai perceber para onde é que eles tendem a ir, tá ok? Então aqui a gente fez aquela compra, ele anda negativo, e aí vem uma pergunta que eu sempre faço para quem eu estou dando a mentoria. Quando você vem negativo, como é que você se sente? Qual é a emoção que traz? É medo, nervosismo, tremedeiras? Porque você tem que se conhecer muito para começar a operar nesse mercado aqui, tá? Falar com os candles vai ser fácil, tá? Eu não tô aqui para dificultar a sua vida, tá? Os meus mentorados eles sabem disso, e todo aquele que vier fazer mentoria também vai entender que eu passo a maneira mais simples, a maneira mais fácil, para que no teu dia a dia você consiga enxergar para onde é que os candles eles pretendem ir. 100% não tem como, tá? Até porque a gente tem aí Banco do Brasil, Itaú, Santander, né? O Banco Central. Então, eles têm as razões deles e em alguns momentos eles intervêm, tá? Não vou aqui entrar em termos técnicos, etc e tal, mas em alguns momentos eles intervêm no mercado, né? É, mas você conhecendo aí e tendo essa conexão, essa conversa com os candles, você vai acertar muito mais vezes do que errar, tá ok? Olhando aqui para o negativo, como é que você se sente? Qual é a emoção que vem em você? Porque quando você compra ou vende, o que você quer enxergar é tá positivo, né? Se está em vermelho, está negativo. De repente você não conhece, né? O que está em vermelho está negativo. Aí vem aquela pergunta: como é que você se sente? Qual o sentimento de você fazer a sua entrada e você começar a ver andar negativo? Então essa pergunta ela vai ajudar você a tirar algumas sensações negativas. Porque quando você começa a operar aqui, ou opções binárias ou forex, você tem que entender que mercados financeiros não tem nada a ver com emocional. Tem a ver, lógico, você vai se abalar, você vai se ver aflito, vai ficar nervoso, e enfim. Mas você não tem que vir para esse mercado e fazer as suas operações de forma emocional. Aqui você tem que ter razão, tá? É como se você não tivesse nenhum tipo de sentimento, principalmente o medo. Se você tem medo e você vai trabalhar aqui nesse mercado, ou Forex, né, opções binárias e tal, se você colocar emocional, você ao longo do tempo, né,
você vai se tornar negativo, tá? Não negativo como pessoa, mas negativo aqui em dinheiro, né? Você vai perder muito mais porque você está usando a emoção. E quem trabalha com a razão junto com o conhecimento e técnicas vai se tornar então um trader lucrativo. Porque o medo ele vai sabotar você, né? Ele vai te frear, ele vai te segurar e você até começa com coragem e de repente você vai levar alguns stops, vai ficar negativo e você começa feliz, né? Contente, sonhando e tal. Mas depois o sonho começa a ficar sem perspectiva, porque você começa a ficar negativo. Aí você começa então a falar: isso aqui não é pra mim, eu sou um cara azarado e tal. Mas não tem nada a ver com isso. O mercado financeiro você tem que ter razão. Tem que isolar o sentimento todo, entrar, bateu a meta, você sai, para de operar. Cada um tem a sua meta, né? Até porque a realidade financeira de cada um é diferente. Ninguém tem a mesma quantidade de capital, tal. Quantidade de capital referente à sua realidade financeira de hoje. Não é você pegar e vender carro, moto, casa e falar: agora eu tenho um grande capital. O capital você tem que colocar um valor que não vai impactar a tua vida, né? Senão você vende um carro, vai operar com emoção e você começa a perder e então é complicado. Diferente da pessoa que já tem uma condição financeira e que para ela 10 mil reais, 20 mil reais é um valor que não vai fazer uma diferença. E se você não é essa pessoa, você tem que colocar um valor que não vá comprometer a sua vida. Então tá aí, né? A gente comprou, já ficou positivo, já ficou negativo e tal. A gente tá com um contrato, tá? No mini dólar. Eu vou colocar mais contratos depois. A galera da mentoria aí, eles estão pedindo, coloca mais contrato, coloca mais contrato. Então vamos colocar um pouco mais aí depois. É, a mentoria é feita via Zoom. Eu sempre procuro fazer de forma individual. Eu não procuro quantidade de alunos. Não quero colocar 100, 200 pessoas no Zoom, tá? Eu vivo do mercado, eu dou a mentoria. A mentoria, ela é paga, tá? Não existe almoço grátis. E na mentoria eu sempre prezo para deixar no máximo 3 pessoas por aula, tá? Hoje são 2 horas por aula. Claro que vai passar disso, né? Não tem como você fazer 2 horas exatas de mentoria. Mas eu prezo sempre para no máximo colocar 3 pessoas, tá? Mas o que eu gosto de fazer sempre é colocar uma pessoa por aula. Porque eu penso assim, se eu transformar a vida de uma pessoa financeiramente falando, ok, objetivo cumprido, tá? Porque de repente eu vou lá, coloco lá 50, 100 pessoas, todo mundo vai ter dúvida, eu não vou conseguir, de fato, passar, né, para todas essas pessoas aí. Então a gente vai ali, 3 pessoas no máximo mesmo. Já coloquei 7,
mas não rende, não traz um rendimento, porque a minha ideia não é aquela quantidade, né? Colocar um monte de pessoas e eu acabo não dando atenção para todo mundo. Então, o meu objetivo é ir transformando pessoas e vidas aqui no mercado financeiro, tá? Então, é transformar a sua vida para que ela fique abundante e para que você ganhe cada vez mais dinheiro, né? Então aqui a gente pode zerar, tá? Se você está vendo positivo e para você tá ok, de repente tá perto da tua meta diária, aí você pensa assim, eu vou zerar porque depois eu posso entrar em outra operação. Não é errado fazer isso não, tá? Você pode... Porque o trader, ele é um especulador do mercado, né? Se a gente trabalha com ações, aí você vai comprar agora, você vai, entre aspas, né, se tornar aí um sócio da empresa por uns dias, né, ou por semanas, a gente não sabe. Mas o day trade é especulador, tá? Você vai entrar, vai olhar para tuas metas e botão na mão, dinheiro no bolso e não tem emoção nenhuma, tá? Você pode chegar aqui, ó, zero dinheiro no bolso, tá? Esse que eu passo para os mentorados, tá? A gente vai colocar aí 3 contratos agora. A gente vai aumentando, tá? A gente vai aumentando aí as quantidades de contratos para realizar aí o pedido, né, da galera. A gente compra. Essa compra no botão, ela é uma compra a mercado. O que é uma compra a mercado? Né? Bem simples, tá? A gente está comprando exatamente onde o preço está agora, tá? Digamos que a gente tenha preço para entrar, né, de 1 a 10. Se você vai posicionar uma compra, uma venda, ok. Mas você também pode fazer aquela compra a mercado ali, né? Então você vai comprar e a sua compra ela vai ser executada no melhor preço de 1 a 10. Se ele está naquele momento no 7, quando você compra, ele compra no 7. Tá? Depois eu posso até fazer umas operações posicionadas aqui para mostrar outras formas de estar comprando ou vendendo. Mas assim, a gente está em 1 minuto, né? E também para esse vídeo não ficar um vídeo tão longo e não ficar um vídeo chato, né? A gente não quer que você fique aí do outro lado quase dormindo e tal. Mas enfim, são operações curtas, né? A gente já compra e já vende, ou já vende e já compra, né? Sempre é o inverso. A gente está com 3 contratos agora. O mais correto é sempre colocar stop loss, tá? Mas bom, depois eu mostro, né? Se bem que em outros vídeos aí, se você já é inscrito no canal, você já viu colocando stop loss, stop gain, e assim vai seguindo os vídeos. E voltando a falar da mentoria, eu vou colocar sempre você de forma individual comigo. Eu não vou colocar várias pessoas para não haver aí conflito de perguntas. Cada um tem uma realidade financeira, né? Eu não quero que ninguém fale, para mim ganhar R$ 500 ou R$ 1.000 por dia é pouco.
e de repente está com uma pessoa ali que R$ 100 já vai ser um valor assim extraordinário e tal. Então isso acaba inibindo um pouco também. E não só por isso, né? Por questão de conteúdo também. Porque eu vou usar sempre gráficos aí de treinamento para estar passando por que comprar, por que vender. Vou passar também a maneira que os candles eles falam e espero que você entenda, você consiga entender a forma que eu entendo, né? A forma que eu vejo, como é que eles estão falando então e tal. E assim você vai se tornando cada vez mais lucrativo. Aqui não tem o tempo como opções binárias, né? Opções binárias você tem um tempo lá, e quando acaba o tempo vem o loss ou vem o gain. Aqui é diferente, você vai ficar aí durante o dia, né? Mercado futuro abre às 9 horas, no final do dia acaba, mas você não vai operar, como eu já comentei, o dia inteiro, né? Você vai pegar alguns períodos aí do dia para operar. Parte da manhã tem muito mais liquidez, né? Tem muito mais dinheiro envolvido. Parte da tarde é mais lento, mas dá para operar também e fazer dinheiro e colocar dinheiro no bolso e tal. Ali ele fica naquele ponto ali, né? Eu não vejo notícias, eu não tenho nada contra quem vê as notícias para operar, né? Tem alguns mentorados que gostam e eu auxilio, né? Para que veja a notícia mais perto da realidade possível para auxiliar na operação. Mas eu propriamente opero que price action sem nenhum tipo de oscilador e não coloco indicadores, ferramentas aí que. Enfim, é a price action pura, né? Ali você percebe que naquela alta daquele candle já poderia ter encerrado, tá? Mas vai falando aqui, né? E vai passando o tempo e acabei não encerrando lá, não zerando lá, né? Poderia zerar lá. Mas enfim, o mais importante é estar passando aí para você formas, tipo na mentoria mesmo, né? Na minha mentoria eu não passo nenhuma complexidade. Na minha mentoria eu não uso termos técnicos. Claro, se você pretende aí se tornar um assessor e tal, eu vou passar então algumas coisas técnicas para te auxiliar para que você se torne um assessor, caso você queira. Mas a grande maioria quer se tornar um trader e ganhar dinheiro, né? Que esse é o objetivo comum e o mais procurado. E todo mundo quer, né? Todo mundo quer entender, ir para esse mercado e ganhar dinheiro. Então, na minha mentoria, eu já deixo muito bem claro. Eu não passo termos técnicos para não colocar na tua cabeça que isso aqui é um fantasma, entendeu? Claro que ele é soberano, como eu já comentei. Os bancos eles podem tá levando para cá ou para lá, né? Mas em modo geral, você vai ficar mais lucrativo do que negativo. Sem ficar ansioso, nervoso, tendo mais qualidade de vida, tá ok? Claro, depende de cada um, né? Eu não vou falar, você vai pagar a mentoria e agora você já tá ganhando dinheiro, tá feliz e tudo mais. O que vai depender
É você enxergar o mercado, é você seguir o que eu vou dizer para você, que é muito, mas muito simples. Eu sempre passo na mentoria como se fosse aquelas brincadeiras da pré-escola, né? Onde a professora fala assim: vamos aprender a escrever o ABC? Vamos! Aí a professora coloca um monte de folha, uma letra A, B, C, pontilhada. Ela fala: ó, pega o lápis, passa por cima agora. E assim as crianças escrevem sem mesmo saber ou entender, né, o que é uma letra. E eu sempre acreditei e acredito que a forma mais simples é a que mais dá certo. Então, a minha mentoria ela é baseada na simplicidade. Eu não uso termos técnicos para confundir a sua cabeça. Eu vou estar aí com você durante um mês, 3 vezes na semana, 2 horas, tá? Via Zoom. Passa de 2 horas, né? Eu falo 2 horas pra gente ter um norte, né? Pra você também, agendar e tudo mais. E no sábado, eu priorizo aquelas pessoas que estão com mais dificuldade, com mais dúvida, para sábado tirar as dúvidas, né? Mas geralmente é de segunda a sexta-feira. Se há dúvidas, a gente vai num sábado aí para tirar as dúvidas. E quando termina um mês de mentoria, eu vou então verificar se você está positivo ou negativo. A minha metodologia é assim: enquanto você não fica positivo, eu não vou parar de te auxiliar, tá ok? É claro, se existe alguém que é teimoso ou teimosa, né, e não segue esse plano do ABC, aí eu também não posso entrar na cabeça da pessoa. Mas se a pessoa está ali estudando e de alguma forma, por alguma razão, não está entendendo o conteúdo, né, e não está positivo ainda, então eu vou continuar até essa pessoa ficar positiva, tá? E é isso aí. Agora a gente está aqui mais negativo que antes. Não coloquei stop loss, tá? Deveria ter colocado, deveria, para ficar como exemplo, né? Mas no vídeo anterior aqui do canal tem, tá? Nunca deixe sem não, tá ok? Não vai operar e deixar sem stop loss, porque se descer de uma vez aqui, um exemplo, a gente vai ficar hiper negativo, tá? Então imagina você colocou lá um capital de R$ 1.000 para operar o mercado futuro, você está com um contrato, aí você faz uma compra, não coloca stop loss, caso ele caia, reverta, e ele começa a cair sem parar. E aí você vai zerar sua conta, né? Então, sempre coloque stop loss. Não coloquei aqui, a gente está fazendo um vídeo aqui para demonstrar algumas entradas, né? Poucas, mas a gente está fazendo aí para você. E antes do final do vídeo, eu vou colocar aí mais e muito mais contratos, né? A pedidos da galera aí. O pessoal da mentoria tem pedido aí. Grava lá, mas coloca muito mais contrato e tal. Minha ideia não é essa, né? Minha ideia não é fazer vídeo para ficar se mostrando.
se vangloriando, né? Mas vou colocar mais para fazer a vontade da galera aí. A gente agora fica positivo, né? Tem que dar aquela esticada lá. E você pode sim vir aqui, ó. E falar assim, ah, dinheiro no bolso. Pá. E coloca no bolso. No outro vídeo, né, o vídeo anterior, você percebeu que tinha sim take de game, né? E etc. Mas nesse aqui eu não coloquei. Ó, ele foi mais, né? Aí de repente agora você fala assim, caramba, por que que não deixou ir mais e tal? No outro vídeo, no anterior a esse, tem isso, tá? Tem isso aí. Se você não observou, tá no canal aí, tá? É só tá clicando aí que você vai. É um vídeo do dia 13 do 8, tá? Semana passada aí. Foi feita operações aí colocando stop gain, stop loss e tal. Aqui agora, você que está olhando, observando, qual seria a sua próxima entrada, né? Eu vou aumentar agora os contratos ali, realizando aí o pedido, né, da galera. Então vamos aumentar aqui de forma brusca, né? Estava só com 3. Vou colocar 100, tá? Você que está acompanhando, você tem que ter uma ideia de que você tem que entrar com um contrato, tá? Não vai entrar na bobagem aí de colocar muitos contratos, porque você pode ter uma resposta hiper negativa e eu não quero isso pra você não, tá ok? Não desejo que você fique negativo nunca. Você sendo mentorado ou não, quero que você fique positivo, que você dê muita risada, que sua vida financeira seja abundante. Bom, os esquemas eles falam, né? Eu vou fazer uma compra aqui. Agora a gente está com 100 contratos. Um pouquinho que ele vem contra com a quantidade que ele fica negativo. Aí vem aquela pergunta: você está preparado para entrar com 100 contratos? Não faça isso, né? Você vai entrar sempre com um contrato, tá? E lembra antes, quando ficava 90 ali, negativo? Aí eu perguntei, né, qual era a sua emoção de observar aquele valor negativo. E agora observando essa quantidade negativa, qual é a sua emoção? Claro que ela é negativa, né? A gente compra porque a gente quer que ele vá para cima, ou a gente vende porque quer que ele vá para baixo. Mas você começa a ver que ele fica cada vez mais negativo. E aí? Está preparado para isso? Não é emoção aqui, é razão. É você colocar razão acima de tudo, tá? Mas você percebeu também que com um contrato você vai tirar dinheiro do mercado, né? Só vai ficar positivo ali. A gente entrou com um lá no começo, depois foi para 3 contratos. A gente estava ali, a gente tá ali, né? O fechamento, R$ 185 positivos. É o que a gente chegou a fazer com um contrato, depois com 3 contratos. E não foi uma operação complexa. Você não teve ali que
elaborar, etc e tal. A gente entrou, os candles eles falam, né? E quando você tem essa visão e essa forma de estar conversando com eles, né? Você vai começar a compreender qual é então a possível direção que o preço possa ir. Então, ok? Agora já é meio-dia, né? Então, na parte da manhã, muita gente já ganhou muito dinheiro, muita gente foi estopado, né? E ninguém quer falar assim, eu levei stop hoje, tô negativo e tal. A gente sempre quer ver a nossa conta positiva, né? Mas para isso você tem que usar a razão, você tem que se preparar para esse mercado. Não é um mercado onde você vai brincar, né? Eu comentei sim que o operacional que eu passo na mentoria é simples. Eu vou passar de forma bem simples para você. Mas, mesmo assim, existem aquelas pessoas que vão operar com um emocional e tudo tende a dar errado, tá? Então, quando você se decidir a entrar e ser um trader, então, você tem que estar com a razão à flor da pele. Acima de qualquer coisa é a sua razão. Você tem que estar decidido, estudar e quando sentar ali para fazer as suas análises, do seu jeito, você entender que você está decidido a ganhar ou perder. A perca sempre calculada, você não vai falar é tudo ou nada. Isso para mim é errado, né? Entendo que para alguns é certo pensar assim, mas não penso desse jeito, né? Dessa forma. Com as pessoas que fazem mentoria comigo, eu sempre falo, não vai pro tudo ou nada. Não tem essa necessidade de você dizer eu vou pro tudo ou nada. Aí você coloca lá, sei lá, 5.000 reais e tudo ou nada. Não tem essa necessidade de tudo ou nada. Você tem que entrar entendendo, compreendendo cada vez mais, e então você vai operar com razão, não com emoção. A gente vê então aí que está negativo por um bom tempo. Eu não sei qual foi a sua emoção, se veio algum medo, se de repente você falou, cara, quer saber? Eu não vou operar esse negócio aí não e tal. Você tem que tomar a sua decisão, né? Ninguém vai tomar a decisão por você. Mas claro, tá esse valor alto porque a gente está com 100 contratos, né? Mas você vai colocar sempre um contrato, máximo 3, mas é no máximo, tá? Para você colocar mais contratos ali, é só depois de um bom tempo. Porque com um contrato, se você operar de forma bem racional, com razão, você vai ficar positivo, tá? Você fica positivo com o contrato. Eu coloquei mais aqui porque, né, como eu já comentei, houve a solicitação da galera. Então a gente vai fazer aí para ficar gravado, né? Sempre operei com contrato, máximo 3 contratos. Na mentoria eu vou explicar para você forma de você fazer parciais, tá? Você vai operar e você vai estar fazendo parciais aí de valores, tá? Vai estar
com 3 contratos. Então você faz parcial com um, fica com 2. Ou faz parcial com 2 e deixa um, né? Já está positivo com 2. Já colocou o dinheiro no bolso, né? E deixa então esse um ele alavancar um pouco mais aí a sua conta, né? O seu capital. E assim vai. Agora são meio-dia e 6, né? Ele deu uma pancada ali pra cima. Ele ficou naquela região negativa, ficou. Agora tá ali. Aí você fala assim, caramba, eu já teria zerado, né? Quando aquela vela ficou ali por completa e tal. Aí você pode ficar aqui no botão zerar. Tá? E a gente zera aqui nesse ponto. E ficou ali positivo, né? Ok. No dia a dia eu faço operações com mais contratos, né? Se você não leu, você vai, leia ali na descrição do vídeo, né? Você vai ler na descrição do vídeo quantos anos que eu já conheço esse mercado e há quantos anos eu venho operando e tal. Quando você lê isso, você vai entender um pouco mais, ok? Então, você vai observar e vai dizer o quê? Bom, a minha meta era isso. A minha meta é para mais do que isso. Tudo vai do que você tem definido para o seu dia e operar. A maioria das operações que eu fiz aqui, elas estão a favor da macro tendência, né? Mas claro, em algum momento pode aí haver algumas realizações, uma queda brusca de repente, ou não, ou ele pode subir muito mais, e por que não? Então tudo pode acontecer. Lembrando que a gente está no gráfico de 1 minuto e é importante que você opere no de 15 minutos. Tá? É um gráfico mais tranquilo. Por, por mais que você tenha pouco tempo para operar, se você vai no gráfico de 15 minutos, você vai sofrer menos, né? Porque o emocional, ele sempre vai existir. Só não vai existir se você, quando, né? O corpo ele parar em definitivo. Enquanto ele não para, o emocional ele existe, né? Tá? E você percebeu que em alguns momentos você anda negativo e depois você começa a andar positivo. Vamos aguardar um movimento aí, alguma coisa que o Kendall venha dizer, né? E a gente compra de novo. É, a gente comprou nessa região aí. A gente espera que ele suba e que ele não caia, né? Então ele dá aquela alta ali, a gente pode pegar aqui e zerar de novo. A gente é especulador do mercado. Se você está comprando ações, você vai ficar alguns dias, como eu já falei nesse vídeo. Agora, se você está fazendo aí day trade, você vai mordendo, né? Não precisa colocar essa quantidade de contrato, tá? Assim, é exagerado, tá? Tô colocando aqui pro vídeo, porque a galera da mentoria que eu dou aí pediu e tal. Então a gente tá, eu tô colocando aí. Mas, de fato, você pode operar sempre
Um contrato, tá? Vai operando com um contrato. É, depois de mais experiência, você vai operar com 3 contratos e você vai estar fazendo aí parciais, né? É muito inteligente fazer parciais. Mas enfim, cada um tem o seu modo, sua visão e tal. Se alguma oportunidade aqui aparecer, eu vou fazer então alguma entrada, né? Ou comprar ou vender, priorizando sempre a maior força, né? Onde a força ela está, entre aspas, mais concentrada. E lembrando sempre que os candles, né? Eles falam. Quando eles falam com a gente tem que ouvir e então tomar decisão, né? Para alguma ação. Estou observando aqui, a gente vai comprar de novo aqui nessa região. Agora são meio de 12, né? Tá perto da hora do almoço já. Vou encerrar de novo. Foi um pouco mais ali. Lembrando sempre que aqui na B3 você tem algumas coisas aí, alguns deveres, tá? Tem toda uma questão aí. Algumas pessoas perguntam, né? Quanto é que eu tenho que estar pagando imposto, como funciona e tal. Tem imposto embutido, tá? Tem o valor bruto e tem o valor líquido. Aí tem a questão do DARFs, que é mensal, e todo ano, né? Como todo mundo, como todo brasileiro, tem o leão também. Mas eu sempre falo para todo mentorado que eu faço mentoria. Se você está pagando muito imposto, tá? Se a tua DARF está alta, é porque você está ganhando muito dinheiro também, né? Então procura não ficar preocupado com isso. Não ficar ali, tô engasgando aqui, não fica ali pensando, mas pagar imposto e não sei o que e tal. Se você está pagando muito, é porque você está ganhando muito dinheiro também. É uma lógica, né? Bom, como agora já é meio-dia e 14, eu vou parar esse vídeo por aqui. Lembrando muito você, operar aí com um contrato, 2 e 3 no máximo. Mas no máximo mesmo, tá? Eu acredito que a galera da mentoria aí vai acabar falando, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês pediram para colocar mais contratos. É, e tem outra galera também que tá pedindo para fazer só operar sem falar nada. E tem outra galera que pediu para nem operar, só falar algumas coisas aqui e tal. Bom, enfim, eu vou procurar agradar todos. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. A gente já ficou um bom tempo aí. Senão também fica um vídeo chato, né? E eu acredito que não é legal. E se você não se inscreveu no canal, acho que eu nunca pedi isso aqui num vídeo, né? Mas se você está aqui até agora porque você achou interessante, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Se você falar alguma coisa positiva, eu vou te responder. Se você falar alguma coisa negativa, eu não vou te responder.
né? A gente não é obrigado a nada na vida, né? Eu sempre compactuo com pessoas positivas. Pessoas negativas, o mundo tá cheio, eu não curto isso. Então, se você for colocar alguma coisa positiva aí, eu vou te responder. Um grande abraço, até o próximo vídeo e ficamos por aqui. Um grande abraço.